E aí, pessoal, já recebeu a notícia aí das demissões do Itaú? Thiago Brandt aqui falando. Agora eu vou comentar, né? Eu já vi muitos comentários, vídeos, algumas coisas em grupos que a gente participa, que tem inclusive funcionários e ex-funcionários do Itaú. Eu mesmo já atuei lá dentro do Itaú, não fui funcionário, mas prestei serviços lá. E o que que acontece, né? Será que foi justo? Não foi? Foi interessante? Não foi? O que que tá pegando, né? Eu não vou entrar muito naquela coisa que muitos estão falando por aí, né, de que é uma decisão lá de cima, então não é exatamente os líderes ali que podem fazer alguma coisa, mas entrar num aspecto mais prático aí no que diz respeito a tudo que a gente fala e defende aqui na Agile People Brasil. E eu vou me basear na nota, né, oficial do Itaú que foi postada. Eu fiquei essa semana atrás dela, né, para tentar achar exatamente a fonte. Não tem no site do Itaú mesmo, né, no site principal. E depois, quando eu descobri, né, eu vi até a matéria que vocês estão vendo aqui, que é a nota na íntegra, e você vai ver a nota tem um parágrafo, né? Então, eu achei bastante curioso. Mas vamos a partir disso, né, do que o próprio Itaú tem falado e comentar. Então, o Itaú realizou hoje, na segunda-feira, um desligamento decorrente de uma revisão criteriosa de condutas relacionadas ao trabalho remoto e registro de jornada. Aqui já entra um ponto interessante, né? Porque ela fala de muitas pessoas estão falando que, na verdade, eles viam que a pessoa se logou, mas o padrão de uso do computador durante, né, até bater o ponto na entrada e na saída, não correspondia, como se a pessoa não estivesse lá, ela saiu e foi fazer outras coisas. Eu ouvi até vídeos aí que diziam que tinha gente que foi pega bêbada no horário de trabalho, né, porque está em casa bebendo enquanto trabalha, mas vamos olhar aqui o que eles falam, né? Revisão criteriosa. Isso é uma coisa interessante, porque é criteriosa, mas em momento algum eles comentam quais são esses critérios, né? Então não tem uma clareza, uma transparência. Isso vai ser importante no que a gente pode falar sobre a nossa conclusão sobre isso, né? Então ele fala assim: em alguns casos foram identificados padrões incompatíveis com nossos princípios de confiança que são inegociáveis para o banco. E isso aqui faz todo sentido. Se a pessoa está lá, fez o check-in, bateu o seu ponto e não está trabalhando efetivamente, ela está fazendo uma quebra de confiança, né? Então, isso aqui na Agile People, a gente também tem essa prática, né? Com certeza, se alguém for pego fazendo isso, né, fingindo que está trabalhando, é algo que a gente não vai tolerar. Só que qual que é a diferença aqui, né? Primeiro, o Itaú ele entrou muito nessa onda de trabalho remoto junto com a maioria que foi na pandemia. Só que a pandemia ela começou já a finalizar em 2021. A gente já está em 2025, fazem 4, 5 anos que isso aconteceu. Como que só agora, né, a gente foi identificar esses padrões e princípios de confiança. Então, aqui já entra um ponto interessante, né? Se essas pessoas têm um gestor, um líder, como que ele não viu antes? Como que ele não acompanhou, né? Porque eu digo um exemplo aqui da Agile People. Se a gente descobre isso, eu nem sei se a gente vai simplesmente conversar ou dar feedback. É óbvio que a gente vai tentar entender o que está acontecendo, mas caso seja uma pessoa que age de má fé ou que está de sacanagem com a empresa, a ideia é que haja uma demissão sem nem pensar, né? Porque a gente não pode perpetuar esse mau exemplo. Só que é óbvio que a gente vai tentar entender para saber por que que isso aconteceu e provavelmente a gente vai descobrir que a pessoa pode ter algum problema pessoal, alguma questão que ela precisa resolver e a gente vai resolver junto. Só que eu duvido muito que isso possa acontecer, por exemplo, no nosso cenário. Por quê? Porque a gente tem muita clareza, né? Clareza de propósito, clareza de trabalho no dia a dia. Então, duvido que algum colaborador vai querer fazer isso, né? Certamente ele vai entrar em contato antes com o gestor, comigo, no caso, para conversar. Ó, estou com esse problema, preciso de tal e tal recurso. Então, a gente tem uma abertura e uma transparência. E eu, pelo que conheço, pelo que eu já experimentei lá dentro do Itaú, eu sei que lá não é bem assim, né? Eu posso até comentar logo mais uma teoria minha sobre a questão das licenças médicas, né? Mas vamos continuar aqui. Essas decisões fazem parte de um processo de gestão responsável e têm como objetivo preservar nossa cultura e relação de confiança que construímos com clientes, colaboradores e sociedades. E olha que curioso, né? Um processo de gestão responsável, mas então a gestão deixou isso passar por 5 anos e agora está fazendo alguma coisa, isso é uma gestão responsável? Então é uma coisa bem
curiosa de se ver, né? Por que que agora, do nada, 1.200 pessoas foram desligadas, né? Certamente, né? E vocês vão ver muitos vídeos por aí que falam que o motivo real, na verdade, é que eles querem diminuir salário, é uma chance, né, de fazer corte, depois contratar os mesmos profissionais mais baratos. Mas o interessante é que ele fala aqui, né? Preservar nossa cultura. E o Itaú, eu atuei lá antes da pandemia, né? Em 2018. E eles já estavam em transformação há muitos anos, estão até hoje, para criar essa cultura, uma cultura mais ágil, mais humana, mais flexível. Então, ir para um trabalho remoto, ir para um trabalho em casa, tem muito a ver com essa nova cultura, né? Então, é curioso que agora eles façam um processo de demissão que exatamente vai ao contrário da cultura que eles mesmos queriam criar, né? Então, a minha leitura é que, na verdade, o Itaú estava com uma tentativa forte aí de ter uma cultura mais arrojada, mais moderna, que atendesse a esse público jovem, ao público atual, só que agora ele está, na verdade, retornando às suas raízes, né? Que é uma empresa extremamente hierárquica, top-down, que as decisões lá de cima é que prevalecem e que eles não valorizam esse tipo de coisa, né? E também tem a questão lá dos super prédios que eles possuem, né? Então colocaram salas de jogos, de música, de repouso e tobogã e tudo aquilo que a gente vê nessas empresas, mas tem esse aspecto, né? Eles queriam criar uma cultura, mas hoje o que eles estão fazendo como gestão é ir contra a cultura que eles mesmos buscavam criar, né? Eu já passei por isso em outras empresas, eu entrei numa grande consultoria e a gente foi uma leva de agilistas ali, tatuados de bermuda e tudo mais, cheio de ideias atuais e modernas para dar esse up na consultoria, mas em pouco tempo isso pulverizou, né? Porque o que que acontece? A consultoria queria fazer essa up de cultura, mas no fim das contas eles não estavam realmente dispostos a mudar essa cultura, né? Então isso é bastante importante observar, porque no fim, a gente não teve real cultura que eles queriam no dia a dia. E isso tem muito a ver com a gestão, né? Então, essa é uma questão importante de se colocar. E aí, a gente fala muito de produtividade, né? Eles alegam que o grande questão foi a produtividade e, principalmente, né, as 1.000 pessoas que foram demitidas eram trabalhadores híbridos ou remotos. Só que tem muitos relatos de pessoas que falaram que pouco antes disso tinham recebido ótimos feedbacks de performance, inclusive muitas pessoas ganhando aquele PRAD, né, que é o programa de incentivo do Itaú para alta performance, eram trabalhadores remotos. Então é um pouco estranho, né? Parece muito mais uma ataque ao trabalho remoto, né? O Itaú já havia anunciado que todos os trabalhadores deveriam voltar para o trabalho presencial num X período de tempo, né? Ele deu um prazo, inclusive se bobear, esse prazo está perto de vencer, né? Então, tem esse aspecto que não é geralmente a produtividade. Então, esse revisão criteriosa fica no ar essa dúvida, né? Que critérios são esses, né? Como que as pessoas que se estavam com ótima produtividade tinham recebido PRAD, estavam com feedback positivo e mesmo assim foram demitidas, né? Então, o que eu vejo aqui, claro, tirando toda a questão da alta cúpula, né? Porque com certeza é uma estratégia muito maior do que a gente tem conhecimento, mas eu vejo que isso afeta muito a gestão, o dia a dia, né? Então, uma empresa que quer se prestar a ser uma empresa moderna, que é boa para o trabalhador, mas na verdade só está pensando, né, lá nos lucros e nas estratégias e tudo mais que tem respeito a isso. Então, a questão das licenças médicas que eu comentei, essa época que eu trabalhei lá no Itaú, eu achava curioso que sempre tinha uma pessoa de licença, né? Seja por depressão, por estresse, por burnout, por o que quer que seja, ou então pessoas, né, que se ausentavam porque tinham que ir no médico e tudo mais. E aí depois eu trabalhei num outro ambiente também no setor financeiro e eu vi que as pessoas pouco saíam de licença. Na verdade, eu nunca vi um atestado nessa outra empresa. Aí eu ficava pensando, será que é o ambiente de trabalho que deixa as pessoas doentes e tudo mais? E eu acredito que sim, né? O ambiente de trabalho faz a gente adoecer mais, mas eu percebi um lance muito interessante quando um colaborador meu, né, eu fui marcar uma reunião com ele, acho que era às 4, 5 da tarde, ele falou, Thiago, só que nesse período eu não posso porque eu combinei com a coordenação de sair mais cedo, porque eu estou tirando carta, né? Então ele ia fazer as aulas de direção, então ele combinou de sair mais cedo. E aí nesse dia caiu uma ficha porque eu falei, gente, não é só questão da empresa e o ambiente deixar ou não o colaborador
doente. É que é a cultura, é a questão da confiança que o Itaú fala, né? Essa outra empresa que eu trabalhei do setor financeiro, a gente tinha confiança, a gente tinha abertura. Então, em vez do colaborador precisar sair de licença, precisar faltar para ir no médico, ele podia se abrir, ele podia pedir, falar, gente, amanhã eu vou chegar mais tarde porque eu tenho uma consulta, preciso sair mais cedo na sexta-feira por causa disso, disso, aquilo. Inclusive, eu vi alguém que hoje mesmo comentou, né, que a gente tem uma equipe que eu trabalho com IA e tudo mais, e a moça que trabalha com a gente falou, gente, eu vou chegar só depois do almoço porque eu tenho uma consulta da minha filha. E a gente, tudo bem, né? Não tem esse problema de, nossa, tem que ter atestado, comprovar e não sei o quê. Então, vejam que o clima, né, que a gente cria, esse clima de confiança, de transparência, de um ambiente de trabalho prazeroso, afeta todo esse aspecto. Então, nessa empresa que eu trabalhei, que não tinha muita gente de licença, era porque as pessoas tinham flexibilidade, autonomia e transparência e abertura para dizer as coisas, né? Então, as coisas funcionavam muito melhor, todo mundo tinha muita mais satisfação de trabalhar. E eu até estou comentando tudo nesse aspecto, porque o grande propósito nosso como Agile People Brasil é ajudar as empresas a criarem esse ambiente, né? Esse ambiente de confiança, onde todo mundo vai lá dar o seu melhor, mas não precisa adoecer por isso, né? Então, para mim, essa notícia pega muito forte, né? Porque, eu sou mega e super defensor e adepto do trabalho remoto, sei que existem condições e condições, mas eu acredito nele, sei que para muitas pessoas é muito melhor. Eu mesmo não me imagino, né? Acho que se eu fosse trabalhar 8 horas por dia, 5 dias por semana no presencial, minha produtividade ia cair lá embaixo, né? Teve um vídeo que eu vi aqui até de um cara famoso lá que comenta: mas as pessoas estavam parando muito para tomar cafezinho. Gente, mas no escritório é o que a gente mais faz, né? Parar para fofocar, para conversar, para ir fumar o pessoal que fuma. Então, não é justificativa, né? Eu mesmo sei o quanto que eu sou extremamente mais produtivo no remoto do que no presencial. Eu até vi um texto, né? O Yoshima, que é uma pessoa que eu gosto muito de acompanhar, ele sempre posta ponderações bem interessantes, ele fala essa mesma coisa, né? Que a própria empresa dele sempre foi remota, eles nunca tiveram um escritório assim como nós, e sempre funcionou muito bem, né? Só que é uma questão disso, né? Confiança, você realmente acreditar nas pessoas que estão com você. Gente, como que um líder não sabe que o seu colaborador está fazendo isso, né? E se ele não toma uma atitude imediata, vira uma bola de neve, né? Então, eu vou até pedir para o pessoal deixar o link desse texto do Yoshima, deixar o link da nota que o Itaú postou para vocês mesmos verificarem lá e comentarem por si só. Deixem suas opiniões, né? Aproveitem para seguir a gente, deixar um like, porque essa é a nossa pegada, né? De criar os ambientes para que as pessoas façam seu melhor, prosperem e todo mundo saia ganhando, né? A gente aposta muito na ideia do ganha-ganha, né? Esse é o nosso mantra principal e a gente vai nessa luta enquanto for necessário, tá? Então comentem aqui o que você achou, foi justo, não foi, o Itaú tá certo, não tá, será que ele poderia ter feito diferente, né? O Yoshima comenta no artigo dele que já foi demitido de forma injusta, eu já fui demitido num layoff e eu acho que foi uma demissão que eu sempre cito de exemplo, que foi, claro, todo mundo fica arrasado de ser demitido, mas eu levantei e fui para casa de cabeça erguida. Por quê? Porque a empresa que me demitiu era uma empresa extremamente mais humana do que a gente está vendo aqui, e eles chamaram e falaram: Tiago, a gente ia demitir X pessoas, escolhemos esse critério como corte, e você entrou por causa disso, disso, disso. Então, assim, é possível você ser transparente e claro sobre os critérios, né? Que não é o caso do que aconteceu aqui com o Itaú, né? Simplesmente 1.200 pessoas, todo mundo demitido porque não estão sendo produtivos, não estão sendo confiáveis, e aí, né? Qual que é o critério exato? Legal? Então, comenta aí, deixa o like, segue a gente, muito mais coisa por vir aí. Esse Itaú é só um dos casos, né? Mas a gente está de olho aí, porque a gente acredita tem muitas empresas que vão ficar com esses grandes colaboradores, né? O Itaú com certeza está perdendo profissionais excelentes, e é o que está acontecendo também lá com Google, Amazon, Meta, né? Que as pessoas saem e vão trabalhar em outras empresas onde elas podem produzir muito melhor. E eu acredito nisso, né? Então, seguimos aí ajudando as empresas a criarem esse ambiente. Legal? Então é isso aí, pessoal. Valeu!